Olá, galera, começando do nada, episódio número 102. Hoje o episódio está saindo ao vivo pelo www.spreaker.com/show/do-nada. Quem fala aqui é Guilherme Bicudo. Eu estou falando de São Paulo e me acompanham hoje duas pessoas que estão em duas cidades diferentes. Então, bem-vindos, Alex Miranda, que está em Curitiba e Patrícia de Oliveira, que está em Brasília. Bem-vindos. Hello, galera! Tô aqui na minha terrinha, ao vivo com vocês, com os meninos do nada. Vamos só lá um detalhe para o próximo rápido. episódio. A gente tá sabendo que esse episódio em particular tá live extremamente do nada, assim. A gente tá sabendo disso agora que o Guilherme tá falando. Isso também é uma das pegadas do nosso podcast. Às vezes essas surpresinhas aí da realidade que a gente não controla faz parte disso também. Muito massa. Bem-vindos aí todos. Muito provavelmente você tá aqui porque a gente vai desdobrar alguma coisa que nem mesmo a gente sabe. Legal. Simbora. E a primeira vez que a gente tá os três em cidades diferentes, né? Primeira vez que a gente tá fazendo com a Patrícia em Brasília, o Alex em Curitiba e eu aqui em São Paulo. Né? Sim, Exato. Geralmente eu e o Guilherme estamos juntos em São Paulo e Alex em Curitiba. E essa é a primeira vez que... em regiões diferentes, né? Bem legal isso, assim, simbólico. Legal. Bem simbólico, centro-oeste, vamos lá. 3 em 1 aí, 3 em 1, muito bom. 3 em 1, isso. Terceira jornada total. E o que vamos falar hoje? Tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Cara, Poxa... Não, pode falar aí. Não, é que você começou a falar do controle, né, que a gente ficou sabendo que estava ao vivo agora, né, assim, e aí você já soltou a frase, a gente não tem controle de nada. E ultimamente, você iniciar com essa frase em meus atendimentos aqui em Brasília, isso tem sido bem persistente, sabe? Essa questão do controle, cada cliente que eu recebo hoje no consultório, sempre a gente vai nessa questão do controle. As mulheres que eu estava atendendo com pós-parto, vem a questão do controle, e aí você iniciou com essa frase, bem, bem interessante. Talvez seja, né, esse... Talvez seja a dica. Talvez seja a dica. Vamos lá. O que vocês acham? Na hora, com certeza. É legal. Bom, apesar de que o Guilherme tá com controle no clique aí do microfone. Grande coisa, né? Grande Qualquer hora pode vir a internet aqui cair. E hoje eu tava assistindo um filme que eu achei bem interessante. É uma série, na verdade, se chama Boneca Russa. E é assim, é uma mulher que ela sempre morre. Ela morre, ela vive a mesma coisa de novo e ela morre de novo. E ela sempre volta no mesmo ponto, que ela estava dentro de um banheiro, né? Então ela vai se inteirando mais sobre a realidade dela. E daí depois ela encontra um outro cara que também tá morrendo sempre. E o engraçado é que esse cara, ele fica ouvindo uns áudios falando assim, pra ele repetir, né? Eu sou bonito. Ele repete, eu sou bonito. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E ele tá repetindo isso, sendo que ele tá morrendo toda vez sem querer, né? Então, é engraçado isso, né? Que a gente tem sempre essa ilusão e a gente quer fazer de tudo pra controlar a nossa realidade. E às vezes a gente consegue alguns tipos de controle e às vezes não. Tudo foge ao nosso controle. E eu acho que é aí que a gente... ver coisas novas, né? Interessantíssimo, Gui, porque é interessantíssimo você trazer uma frase antes de você falar do controle, né? Você diz que ele fala, o episódio é a pessoa morre e começa de novo. Ela morre e começa de novo, né? E aí vem a questão do controle, né? Quando você perde o controle, você está renascendo para algo novo, algo que não é esperado, não é controlado.
é um morrer e nascer de novo também, né? Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Me veio muito isso agora, assim, na hora que você soltou isso, veio essa imagem, né? Nossa, morre e nasce de novo. E o nascimento, o morrer você não tem controle, porque você não sabe a data, você não sabe a hora, você não sabe o dia, o local, como vai ser. E o nascer também da mesma forma, por mais que hoje em dia as pessoas tentam controlar através da cesárea ou de alguma coisa, mas também não se sabe de nada, é inesperado. Então, você não tem controle. Você morre e nasce sem controle, né? O controle é uma ilusão, é isso? Talvez, eu acho que isso cabe bem essa palavra. Controle é ilusão, ilusão de que você tem o controle de algo, né? E que você não tem, na verdade. Uhum. E quando ela começa a reviver a mesma coisa, tem um lado que acontece que ela começa a relaxar um pouco mais nas situações. Porque. Então, isso meio que é uma metáfora pra gente, por mais que a gente não esteja literalmente morrendo, acho que a maioria de nós, eu pelo menos não percebo isso, que a gente repete certos padrões, né? Então, quando a gente começa a repetir certos padrões, a gente consegue relaxar um pouco em relação a querer controlar. E eu estava vendo isso ontem bastante, de como isso é uma coisa forte, inconsciente na gente, da gente querer controlar. E, assim, na minha percepção, às vezes as coisas não rolam justamente por isso, porque aquela coisa, né, de você mostrar e você deixar a realidade tua te mostrar. Então, a realidade tua te mostra uma coisa e se a gente for capaz de seguir isso que está sendo mostrado, vão se abrir coisas novas, ao passo que se a gente quer ficar naquilo que a gente quer mostrar para a realidade, parece que a gente fica preso nesse ciclo, assim, e assim, tem uma tensão, né, não de atenção, uma tensão com S maior, então esse tipo de filme eu acho que é bastante liberador, assim, porque uma coisa que está acontecendo ali é que o tempo perdeu o sentido que normalmente a gente dá a ele. Então a gente começa até as relações que ela tem com as pessoas começam a mudar, porque como existe essa atemporalidade, de certa forma, ela começa assim, ela vai para por exemplo, ela começa a ficar amigo do mendigo, que ela não ia falar com eles numa situação normal. Então, esse tipo de coisa que é uma possibilidade que a gente tem de dentro da nossa realidade, tá conectado a isso que tá fora dessa pressão que o tempo tá colocando, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer e a gente está sendo pressionado por esse tempo inconscientemente está sempre dizendo pra gente, né, que tem que ser daquele jeito. Então quando a gente consegue sair um pouco do tempo, a gente vê as coisas de uma outra forma. Qual o nome do filme, Guilherme? Boneca Russa, é uma série da Netflix. Boneca uma Russa. série. Isso. Cara, eu tô com uma certa apreensão em me dedicar a séries, porque tem algumas séries assim que prendem e aí consome o tempo. Você tá falando do tempo em perder o sentido. Algumas coisas, algumas vivências, algumas experiências fazem a gente realmente perder essa noção do tempo ou deixar que o tempo perca sentido quando você está dedicado ao que faz sentido na sua vida, né? Inclusive, lembrei agora também de uma vez que você me indicou, inclusive há muitos anos atrás, eu acho que não sei se era Monty Python, ou O Sentido da Vida, Meaning of Life, uma coisa assim. E eu lembrei agora que você está falando disso, né, dessa coisa do tempo perder o sentido, e eu lembrei dessa indicação que, putz, 2000 não sei quanto você indicou, e eu assisti, eu achei muito doido o filme. Ele realmente é muito louco o filme, que é justamente essa coisa de você perder o controle de qualquer coisa. E talvez sim, a gente tenha a ideia de que estar no controle é estar relaxado. Mas na verdade pode ser o contrário, né? Quando você perde o controle,
Você relaxa porque você não fica querendo fazer malabarismo com as contas a pagar, com os filhos, com os pais, com os amigos, com alguns compromissos. Óbvio, organizar-se é diferente de controlar-se, né? Ou, quer dizer, organizar as coisas é diferente de controlar as coisas. Você organiza, você faz um plano, você coloca tudo ali no papel, mas tem algum momento que você tem que estar flexível para fazer as coisas. É a mesma coisa que em certos trabalhos que eu faço, eu obviamente tenho todo um passo a passo a seguir, mas eu nunca estou preso a esse passo a passo, né? Eu estou sempre aberto às possibilidades que se desdobram a partir do que o cliente traz como material para seguir, né? E essa é a parte de não controlar nada. É você ter esse diferente do nada, que a gente não tem um roteiro de nada, né? Eu tenho um roteiro a seguir, mas eu não me prendo a isso. E, na verdade, eu sempre fui muito aberto a essa terceira jornada, né? Essa terceira coisa que se desdobra, assim, quando eu me disponho a fazer isso. Mas eu entendo também que quando a gente abre mão do controle, quando a gente começa a entender que o tempo é relativo de uma forma onde o presente, o passado e o futuro é praticamente a mesma coisa, então dá para relaxar um pouco mais. Às vezes alguns problemas acontecem, como recentemente, por exemplo, eu estava com um problema no meu celular e a bateria estava apagando o celular em 80%, 70%, né? Eu disse, cara, putz. E aí eu fiquei querendo controlar, tipo, né, a claridade do celular, o consumo de aplicativos né, de fundo e tudo. E mesmo assim a bateria apagava, né? Eu disse, putz, e agora, né? Eu fiquei ali meio que tentando fazer malabarismo com a bateria, mas depois que eu entendi que não tinha controle, cara, coloca na tomada, relaxa e deixa até você consertar isso de uma vez, né? Trocar a bateria, seja lá o que for. Então tem um pouco a ver com isso, de relaxa, você não tem controle, relaxa. Você trouxe uma coisa muito importante, Alex, assim, para mim, né? A questão de ser pesado e de ser leve, que é a sensação de você relaxar. Quando você tem esse controle, você quer ter esse controle, né? Você é algo pesado demais. Você quer ter controle de tudo, porque você quer ter controle das coisas, que isso é uma observação que eu tive em atendimentos. Você quer ter o controle das suas atitudes e da do outro, né? Então, tudo tem que passar por você. E é muito peso. Imagina você querer dar conta de tudo e ter o controle de tudo. É pesado. E as sensações... eu escutei uma frase essa semana muito engraçada. Uma cliente olhou para mim e disse assim: eu pensava que um dia a vida pudesse ser leve, mas era algo muito difícil. E quando eu pari, eu tive a sensação de que podia ser leve, porque eu perdi o controle. E essa frase dela foi muito significativa, porque foi justamente isso. Ela entrou em conexão com ela e apenas se deixou levar pela situação, perdeu o controle e tudo ficou leve, tudo floresceu. E você trouxe exatamente isso, é relaxar, quando você tá tudo bem. Eu brinco e digo, Band News a cada 20 minutos tudo pode mudar, e Band News a cada 20 minutos tudo pode mudar. A gente tem um cronograma, uma questão de organização, mas você não está preso àquilo e sim aberto para que algo novo aconteça. E aí você fica leve. Parece que as coisas vão fluir. Então, por exemplo, um pneu do carro vai furar e você ia chegar na reunião. Ok, aconteceu, né? E o que dentro desse acontecimento, aí entra aquela nossa conversa, Gui, do que aquela interferência representa para você. O que você até colocou em outro, talvez em algum episódio a gente falou sobre isso. O que aquela interferência, aquela mensagem daquele acontecimento significou para você de algo que você tinha planejado, mas que você não tem controle, porque o pneu do carro furou, e aí você não vai chegar a tempo para gravar um podcast, por exemplo, né? Então, assim, o que aquilo
significa para você? Qual a mensagem? E tudo bem que aconteceu, né? Parece muito prático falar assim, né? Mas porque você traz leveza. Tudo tem uma mensagem, tudo tem um sinal para você. Penso eu, assim. O que eu percebo também é, por exemplo, agora, a gente está falando aqui, a gente não sabia sobre o que a gente ia falar, e daí nesse momento aqui, eu paro nesse presente, e quando você aceita aquilo que está acontecendo, você deixa isso vir, então aqui vai acontecer alguma coisa que vai ser importante para você. Aqui, porque assim, eu não estou organizando a minha realidade em nível cósmico, assim, ou eu não tenho consciência disso, então eu deixo vir essas coisas que estão acontecendo. Isso está se organizando e eu estou observando como isso está se organizando. Então, esse momento, quando você se permite entrar dentro disso, você não sabe às vezes para que você vai fazer alguma coisa ou para que você está fazendo o que você está fazendo. Às vezes você acha que é por um motivo. Então, por exemplo, eu estava lembrando a última vez que eu tinha encontrado o Alex. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas porque eu encontrei ele o ano passado em Curitiba, que foi em outubro, mas eu não vi ele desde 2011, também em outubro. E foi numa festa que eu fui lá em Natal, e ele estava vestido ele estava todo pintado de preto, assim, ele era como se uma coisa que você não conseguisse ver, assim, né? Como se fosse um nada, né? E eu tava vestido de indiano, né? Então, assim, eu não sabia que essa ia ser a última vez que eu ia encontrar ele, até que eu encontrasse ele 7 anos depois. Então, já de alguma cor, né? Imagina que eu fosse ficar esperando assim, não, Alex, lá atrás, e o podcast. A gente nem sabia que isso era possível. Então, de alguma forma, teve um monte de coisa que a gente teve que entrar pra voltar num ponto em que a gente tem um contato que a gente tá fazendo isso. Então, assim como tem muitas coisas que nós três estamos falando nesse momento, coisas que a gente tá trocando aqui, que a gente está fazendo isso porque a gente foi capaz em outros momentos, por exemplo, dentro do podcast, mas também fora nas nossas conversas, de estar nesse presente, abrir certas coisas, e agora, por a gente ter feito isso, a gente tem a possibilidade de resgatar aquilo e utilizar. Então, isso que a gente está fazendo agora também vai servir para alguma coisa que a gente não sabe o que é. Por exemplo, a gente vai fazer um evento, a gente pode achar que é para isso, mas pode ser que é para outra coisa, que não é o evento, entende? Então, às vezes quando você fica com um foco específico demais em um objetivo, você realmente não se abre para o que o presente está dando, porque vamos dizer que agora não era para a gente falar disso, né, do que a gente queria falar, mas de uma outra coisa que parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, mas esse parece que não tem nada a ver, não é a gente que está escolhendo, é a realidade que está dando pra gente. E às vezes a gente tem essa dificuldade de seguir isso, porque a gente fala, não, eu já sei o que eu quero, entende? Mas a realidade está mostrando outra coisa. Então, uma das coisas também que eu acho que é importante, e que é um preconceito que a gente tem, porque a gente foi criado assim, né? A gente foi criado a seguir os sonhos, e a gente também foi criado muito você vai mudar o mundo, coisas assim. E esse mudar o mundo, ele é muito pesado, porque como que você vai mudar uma coisa que você não entende? Então, se você começa a entender, por si só isso já começa a mudar, porque então, acho que isso é um clique, assim, né? Essa coisa que é pesada, né? Mudar o mundo, vamos mudar o mundo, e isso fica muito na gente, então a gente carrega isso como se a gente tivesse que ser um herói, alguma coisa, ou fazer alguma coisa especial para, ao invés de simplesmente ser aquilo que você, tentar descobrir aquilo que você é e ser aquilo, porque isso é uma mudança, às vezes, muito mais radical do que aquela mudança do que você queria fazer a partir do que já estava preconcebido. Cara, você falou um negócio que, putz, tudo. Eu falei isso hoje de manhã com uma cliente e tá justamente baseado nisso que você acabou de falar. Tipo, você tem que tentar descobrir aquilo que você realmente é e viver esse ser. Cara, eu já venho falando isso há algum tempo
Mudar não é o verbo que eu uso mais. Ao invés de mudar, eu uso resgatar quando se trata do seu ser, de ser quem você realmente é. Quando você muda, você tenta ser uma coisa que você não é. Mudar tem a ver com essa coisa de não ser, né? Então, uma coisa é você se resgatar, é você se dedicar a caminhar o caminho para dentro, para então poder desvendar tudo aquilo que está em essência conectado a você, que também está relacionado com o que a Patrícia falou quando a, a Dolanda disse que, né, que ela perdeu o controle, então ela meio que foi ali que ela sentiu tudo ficar mais leve para ela, porque ela teve essa noção de conectar-se consigo mesma, né? Então, quando eu penso que sim, que quando a gente conecta com a nossa essência, quando a gente conecta com aquilo que a gente realmente é, a gente relaxa, a gente perde o controle, não porque é algo incontrolável somente, mas porque você realmente entende, você ganha consciência de que você não precisa controlar. Deixa esse controle para quem é mais inteligente. Existe uma inteligência maior que, né, que rege tudo isso, que a gente chama de consciência aqui dentro do podcast. Então, é importante também entender essa coisa de quando você, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, mas eu tenho que ver, tenho que correr atrás disso, eu tenho que fazer acontecer e tal. E aí eu falei assim, então faz o seguinte, coloca no calendário quando e a que horas você quer fazer. Ela assim, não, mas hoje não. Hoje eu tô na cama, hoje eu não quero que o mundo se exploda. Então, cara, se você tá fazendo isso e você vai ficar com a consciência leve depois, sem se cobrar, esteja no presente. Porque se você estiver aqui querendo relaxar, querendo que o mundo se exploda, e você estiver pensando no amanhã, você não vai relaxar. Então, se dedique esse tempo a você, tipo, viva esse presente. É a mesma coisa a gente agora. Quando a gente está aqui nesse podcast, a gente está aqui nesse momento. Não adianta a gente ficar aqui querendo se preocupar com a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, né, no nosso próximo evento. Então, viver o presente é uma coisa. Quando a gente tenta controlar, a gente está geralmente com essa mania feia de querer controlar o futuro, né? E toda vez que a gente se dispõe a controlar o futuro, de amanhã eu vou fazer assim, assado do meu jeito, né? Esse evento vai acontecer assim, assado, em tal lugar, com todas essas coisas que eu tô. Sim, isso é uma probabilidade. Mas é importante também não querer controlar essas probabilidades, querendo que elas se desdobrem somente para você ou por sua causa, porque isso é você fugir do presente, né? Óbvio que você é importante sim se planejar e buscar isso, para que isso venha na sua direção também, mas é importante entender, ter essa consciência de que esse é o momento que importa, da mesma forma que quando a gente se encontrou lá, sei lá, quantos anos atrás, a gente estava nessa festa, não era uma festa de Halloween, né? E estava todo mundo enfeitado. Se eu tivesse preocupado com o futuro de me encontrar com o Guilherme de novo, ah, talvez eu saísse daquele momento da festa e ficasse, né, preso a um futuro que a gente não sabia se ia existir. Enfim, mas isso também tem tudo a ver com essa coisa de quando você se descontrola, porque você muito provavelmente não está no presente. E quando você não tem a consciência de si, você não está em contato com a sua conexão, quando você não está conectado consigo mesmo, você acaba fugindo disso. E eu acho que essa que é uma das grandes sacadas, assim, né, de poder entender o que é relaxar sem controle. Não é uma coisa tipo, deixar quem, né? Tipo, não, é você saber que você está num caminho para dentro, de conexão com a sua essência, daquilo que você falou, né? De você, a todo momento, todo dia que você acorda, você olha no espelho, você, sei lá, faz as coisas que você tem que fazer, seus compromissos, mas você sabe que você quer, tudo que você faz está indo na direção dessa descoberta de você mesmo, de quem você realmente é, para você a cada dia viver essa essência. Bom, é isso, nossa, do que eu falei de controle e tal, e estar presente, talvez seja isso. É interessante você falar
vocês falaram duas coisas que eu fiquei presa nessa informação, porque me veio muitas coisas aqui na mente. Mas, assim, o Gui usou a frase de você salva o mundo, né? E aí eu comecei a sentir em qual momento a gente recebe essa informação. Quando você aprende a ter que ter esse controle, né? Que você deixa de sentir e de conectar com a sua essência. Em qual momento da vida do ser humano que ele aprende essa opção, aprende a ser assim, né? A ter esse controle e desconectar com o seu sentir. E aí me veio divertidamente na mente, né? Porque vieram as emoções primárias, né? A raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, enfim. E o medo. E a gente vai lá atrás, na sua primeira infância, ou de repente na sua vida uterina. E aí eu vejo, com a experiência que eu tenho dos partos, exatamente isso. Você deixa, aprende no momento talvez até que você nasce, ou que você está dentro na sua própria vida uterina. Então essa reflexão ficou para mim. Qual o momento que você tem esse aprendizado, que você tem que aprender a controlar, inclusive as suas emoções, o seu sentir. A partir de quando, né? Porque temos uma frase, na hora que o Gui falou, vocês são a salvação do mundo, é o que às vezes a gente olha para as crianças e dizem, né? Mas pensa, que peso uma criança olhar e pensar assim, meu Deus do céu, eu vou salvar o mundo. Ou às vezes uma criança nasce já escutando a mãe dizer, nossa, ela salvou a minha vida, né? Ela é tudo para mim. Ela é isso. Então, imagina, eu estou aprendendo ainda a respirar, a fazer sucção, e eu sou tudo isso, né? Então, essa reflexão que veio, em qual momento, talvez seja isso para uma reflexão para mim, para vocês e para quem estiver nos ouvindo, assim, em qual momento da sua vida você deixou de sentir? Em qual momento da sua vida você aprendeu que você tinha que ter esse controle, que você deixou de ir e volta, sabe? Talvez seja a oportunidade de uma ressignificação desse momento, de que você pode sentir sim, as coisas não estão no seu controle. Eu lembro de uma frase de um guia agora, até que veio, que a gente estava no deserto, na Bolívia, ele dizia, tudo possível, nada seguro. Tudo possível e nada seguro, né? É isso. Me veio bem isso agora, assim, na mente, de uma reflexão comigo mesma e sugiro a vocês, assim, em qual momento isso na sua vida aconteceu? Legal. Eu também estava pensando uma coisa que, por exemplo, às vezes a gente faz um podcast, que tem aquele podcast que a gente, nossa, que legal, a gente adorou, né? Tem às vezes uma conexão especial. E algumas vezes a gente entra e a gente está na expectativa daquela conexão. E daí nisso a gente não tem tanto essa conexão com esse momento agora, né? Esse podcast. Então, essa coisa, né? Dessa referência sempre a um passado, ao como deveria ser. E daí uma coisa que eu estava vendo essa semana, que me surgiu assim, é porque, de uma certa forma, a gente está sempre se expressando e trocando conteúdos. Então, até aquilo que a Patrícia disse no episódio passado, de que a informação já está ali, né? É uma questão de você fazer uma releitura dessa informação. Então, na verdade, a questão não são os conteúdos que a gente tem para trocar, mas qual é a lógica que está organizando esses conteúdos. E daí a conexão, justamente, se você está conectado, você vai ter uma posição para conseguir ler essa lógica. E você vai, porque quando você está conectado, você não está preso ao conteúdo. Se você não está preso ao conteúdo, o conteúdo pode se reformular.
Então, a conexão, ela não te dá um conteúdo, mas a possibilidade de trocar de conteúdo. E isso, muitas vezes, o que a gente não quer. A gente não quer trocar de conteúdo, porque assim, eu já chego com uma mensagem para dizer alguma coisa que eu gostaria de falar, então eu meio que tô preso a isso, né? Às vezes a gente carrega slogans, assim. A gente carrega, né, os valores e a gente vem já pronto para defender isso, e daí a gente não... Isso a gente perde essa conexão. E o mais interessante também é isso que, quando a Patrícia pergunta assim, em qual momento, né, essa coisa de mudar o mundo aconteceu com você e tal, aí você fala dessa coisa, aí Guilherme relembra dessa coisa de fazer uma nova releitura, que a Patrícia falou e tal, né, das informações. Eu lembro que no momento exato, assim, que essa coisa, essa força de querer mudar o mundo aconteceu comigo, né? Enquanto adolescente, aí por volta dos 14 anos, eu tinha essa vontade de mudar o mundo. Só que me levaram mais de 20 anos para reler essa informação e fazer com que ela ficasse mais apurada dentro de mim, né? Que é justamente essa coisa de, nesse momento que eu entendo que eu realmente não mudo o mundo, eu não sou esse único agente que muda, né? Mas existe esse trabalho de resgate de si para que o mundo sinta a mudança que o próprio mundo se permite, né? Sem controle para essa interação. Por exemplo, eu descobri coisas a meu respeito que o resgate do melhor de mim afetou o meu relacionamento com a minha família, assim. Então, é como se a minha família, como um outro mundo, sentisse a mudança que eu fiz de dentro para fora, né? Então, é justamente aqui, nesse momento, que, na verdade, aquela vontade adolescente, primária, prematura, talvez, de mudar o mundo, esse mundo não é essa coisa aqui fora, não é a política, não é, sei lá, os cataclismas, não é esse mundo, é como você vê o mundo. Como você vê o mundo tem que partir de dentro. Então, quando você começa não a mudar esse mundo, mas resgatar a forma essencial sua de ver as coisas, sim, o mundo começa a meio que se adaptar cada um na sua pegada, no seu ritmo, né, do seu jeito, sem controle, tudo começa a se encaixar. Eu vejo assim, né? Obviamente que tem coisas que só se encaixam com o tempo, assim, né? E o tempo, de novo, o tempo é uma coisa muito relativa. Como você não tem controle, está sempre indo para frente, é importante essa coisa de permitir-se, né? E eu acredito que seja essa coisa, né? Não é sobre você mais, né? Você é parte desse todo, e conforme você vai se resgatando, o mundo também sente isso, né? Tudo vai se transformando, tudo é maleável. Mas você que eu digo, você precisa não, tipo, é importante você olhar para si e parar com essa frescura de querer ter controle, entendeu? Patrícia, quer dizer, eu posso falar uma coisa aqui? À vontade, à vontade. Mas também eu tava percebendo isso, né? A hora que você tava falando, que muitas vezes a gente tá falando sobre essas coisas como se tudo fosse tipo assim, como se fosse uma maravilha sempre. Essa questão que a gente fala assim, de as coisas se encaixando. E que muitas vezes não é assim. A gente vai estar puto, a gente vai estar com raiva, a gente vai estar frustrado, mas isso também faz parte. Isso. Então, às vezes a gente tem uma coisa contra permitir que esses estados se manifestem, porque assim seria feio. Assim, como que eu tô falando de consciência aqui e dou um chilique? Não pode. Isso tá errado. Então, assim,
a gente perde a possibilidade de ficar puto, de gritar, de dar chilique, de sair, ser, né? de ser, no fim das contas. Porque isso também é uma coisa que é muito forte, porque se alguém tá falando de consciência, então tem que ser uma pessoa já neutra, que você pode você pode beliscar ela, que ela não vai falar nada, que ela vai ter que manter. E tipo, às vezes a gente tem que permitir, né, até dar as boas-vindas a esse caos quando ele aparece, porque é ele que vai tirar a gente do nível que a gente estava para levar a gente para outro nível. Então, de a gente recepcionar isso, e às vezes não é a melhor das coisas, né? Não é essa maravilha, né? Exatamente. Você falando agora dessa coisa do chilique, eu lembrei de uma historinha que eu vi de Buda, que ele estava meditando e ele estava muito tempo, né, sem tomar banho e tal, e muito tempo parado, sentado ali naquela posição de meditação, pernas cruzadas e tal. E aí parece que chegava um rato e dava uma beliscada assim no dedo do pé dele e comia, né, sei lá, um pedaço do dedo dele. Ele não se mexia, não fazia nada. Tipo, ele meio que a essência daquele processo que ele estava passando é aquela coisa de bem vir o caos, bem vir uma mordida de um rato, alguma coisa assim. E ele, né, diz a história que tudo foi se resolvendo, e é justamente dessa forma. Às vezes não é harmoniosamente, às vezes é através de um beliscão, às vezes é através de um estresse, de alguém que espelha uma coisa sua que você não sabe lidar ainda. Eu acho que existe um engano, uma fantasia muito bonita, que eu inclusive tinha, de que o caminho né, dessa coisa, você falou de descobrir aquilo que você realmente é, essa coisa de descobrir a si, tem uma galera que acha que isso é bonito. Na verdade, não é tão bonito assim, né? Porque você já criou tantas máscaras, você colocou tantas máscaras e agora você está fazendo o caminho de volta para dentro. Então você vai se deparar com com máscaras que você colocou lá atrás e que você não queria, e você sabe que eram máscaras feias, então você vai ter que encarar elas de frente agora, porque você está voltando. Então tem momentos ali que você sim vai se deparar com coisas que vão te irritar, vão te querer mandar o mundo a puta que pariu, e você vai ter que participar disso da melhor forma, de uma forma diferente, já na sua melhor versão. Então, é fantasia, na verdade, né? Achar que tudo é belo, tudo não existe, e permitir-se no meio desse processo todo é essencial, diria assim, né? Porque se você sente vontade de explodir, é importante que você se permita conscientemente, não daquela coisa de você perder, né, você perder a consciência e você fazer a merda e depois ficar se arrependendo. Não, faça sabendo que isso existe, que isso vai exigir consequências de você. E você tem que ter um mínimo de cálculo para saber o que isso vai te trazer de volta. Eu acho que isso é parte do exercício da consciência nesse autorresgate, né? É muito bom, assim, vocês trouxeram bastante coisa positiva aí, né, que traz muitas reflexões, e você tocou num ponto bem, bem forte, né, Alex, que você trouxe essa questão de que a gente tem essa fantasia, esse romantismo de que é um processo, nossa, é lindo, maravilhoso. Não, se curar de si é algo muito intenso, é você entrar em contato literalmente com as suas dores, né, e com aquilo que você por muito tempo, como você mesmo disse, se escondeu de você mesmo, você não quis encarar, né, e isso você criou máscaras, fantasias, enfim. E é tão interessante porque isso me traz também a questão das doenças. Às vezes as pessoas sentam no meu consultório, eu olho e falo, nossa, que bom que a doença chegou. Porque eu sempre digo que isso é o início de um processo curativo. Porque você vai buscar a cura no momento que ali é a explosão. Então, a crise em si, a doença, enfim, todas
essas questões, né, que a gente encara como uma coisa ruim, na verdade é um aprendizado. Na verdade é um início mesmo do processo curativo, porque é aquela dor que você vai olhar. Por quê? Né? A mensagem, eu sempre digo que tem uma mensagem ali, tem um sinal. E o que precisa ser visto aqui? Né? Por que você estourou aqui? Por que aquela situação te trouxe essa raiva? Que te descompensou? O que isso significa para você? Né? Então, é isso. A gente já está chegando aí no final, né? Por mim, acho que por vocês a gente falava mais. São assuntos sim. Até mesmo porque essa coisa que você acabou de falar, tudo é uma informação, como o Guilherme também vem frisando isso com uma certa frequência nos nossos episódios, mas essa coisa da informação não para, né? Se desdobra, inclusive aqui que a gente já começou o evento que vai se consolidar no dia 30 de março, mas isso também é uma outra coisa. Galera, curtiu a nossa primeira live aqui, então se você curtiu, deixa comentário aí pra gente, dá uma curtida, deixa a gente saber o que é que você pensou, o que você achou, compartilha com a gente seus insights também, isso é muito importante, participe dessa terceira jornada com a gente, deixa aí comentário no nosso spreaker.com/show/donada, pelo donadamedia@gmail.com. E a gente tá com Insta também, novidade aí expressada aqui no live, muito massa. A gente tá com Insta aí do nada. O do nada é com zero, na verdade. É D0 nada. Mas fiquem à vontade para dar uma curtida e saber qual é. Estamos aí. Isso, galera. Isso aí. Reforçando então, né, que a gente tem esse evento no dia 30 de março, na Chapada dos Veadeiros. Então, fique de olho aí que a gente vai falar mais sobre... Alto Paraíso. Em Alto Paraíso. Isso. Já definimos a cidade. A cidade. Mais uma informação para vocês, será em Alto Paraíso. E, então, vai seguindo aí, que já a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E... no caso, hoje a gente está fazendo esse live e se você se cadastrar ali no Spreaker, né, que é o spreaker.com/show/donada, toda vez que a gente entra no live, você recebe uma notificação. Eu acho, né? Supostamente. Ou também, se você também está inscrito, você recebe uma notificação de quando um novo episódio é postado. Então, valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Abraço. Um abraço, gente. Beijão.